Tem mais de um mês que o Ibovespa não para de cair e agora eu acredito que ele está muito próximo de marcar um fundo. É justamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje e também vou mostrar para você alguns trades que você poderia ter feito no mini índice, no gráfico de 2 minutos essa semana. Mas por que o gráfico de 2 minutos? Bom, se você não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp com algumas pessoas que me acompanham e várias delas estão utilizando o meu indicador no gráfico de 2 minutos e estão tendo resultados muito interessantes. Inclusive hoje a gente conseguiu pegar 60 pontos no dólar na sala ao vivo, tá? Então eu vou mostrar para você vários trades que você poderia ter feito essa semana usando o meu indicador e vou falar um pouquinho também de como que tá esse cenário do Ibovespa que parece que ele está muito próximo de acabar as quedas, pelo menos no curto prazo. Tá? Então agora você está vendo aí na tela o gráfico diário do Ibov. Percebe que tem um candle verde ali, né? Esse candle justamente significa o sinal de compra pelo meu indicador STG. Tá? Então toda vez que as médias cruzam para cima e a gente está numa tendência de baixa, ele sinaliza um fundo aqui. Né? Percebe que os últimos cruzamentos foram bastante assertivos, né? Às vezes ele falha, depende do contexto, por isso que você deve olhar sempre o contexto do gráfico e nunca operar somente pelo indicador. Mas se você soma contexto mais o sinal do indicador, ele dá sinais muito interessantes com um risco-retorno excelente. Foi justamente por causa disso que a gente conseguiu pegar 60 pontos no dólar hoje, de manhã, nessa manhã, né, sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024, que é quando eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, aqui agora ele fez um candle verde, né, anteontem, na quarta-feira, que é justamente um sinal de compra aqui, né? Eu vejo outras questões além do indicador. Então, primeiro é esse sinal de compra aqui que ele marcou. Segundo é a divergência que tá acontecendo aqui pelo IFR, tá? E também é esse suporte da média de 200 aqui, né? Que é um ponto muito forte para o Ibov, ele sempre segura muito ali. Então, é um ponto que o Ibov respeita bastante, principalmente no gráfico diário, e ele está muito próximo de chegar nesse ponto de suporte ali, né? A barra de hoje, né, fechando 0,27 de baixa, ela tem um pavio inferior aqui, mostrando que teve ação compradora ali ao longo do dia, né? Então, se a gente tiver um rompimento dessas máximas aqui, na máxima de hoje, né, e a máxima de ontem, dia 10, muito provavelmente a gente deve ter uma correção aqui, pelo menos um retorno à média, ou quem sabe até uma reversão de tendência aqui, né? Então, tem um outro suporte aqui também, no índice, tá? Que é justamente ali a máxima de julho, que foi quando ele marcou um topo, que era uma resistência que virou suporte aqui, né? Então eu acredito que tem uma chance muito grande de, pelo menos no curto prazo, a gente ter um repique aqui, ou quem sabe até uma reversão no Ibov, né? Eu vou mostrar para você algumas operações que você poderia ter feito no gráfico de 2 minutos essa semana, tá? Eu fiz aqui uma planilha, né, mostrando alguns trades que você poderia ter feito, lógico, filtrando o contexto, né? Se você entrar em todos os cruzamentos do indicador, muitas vezes não vai dar certo, tá? Então você tem que filtrar o contexto. E aqui nesse caso, filtrando o contexto junto com a média de 20, a média de 200 e o indicador, e o STG, você poderia ter feito aqui R$ 620 com um contrato essa semana, né? Várias dessas operações a gente pegou na sala, tá? Eu tenho uma sala onde a gente opera junto todos os dias ali, então a gente consegue fazer várias operações interessantes, como essa do dólar de hoje, que eu vou mostrar daqui a pouco, que a gente conseguiu pegar 60 pontos, né? Então, vou olhar aqui desde o início dessa semana, que foi dia 7 de outubro, né? Quando começou a semana. Percebe que o índice no gráfico de 2 minutos aqui ele abriu em alta e deu um sinal de venda aqui do indicador nessa região, né? Mas ele ainda estava em tendência de alta. Então, como que eu interpreto isso, né? A gente tem a média de 20 aqui, indicando tendência de alta, e teve um sinal vendedor aqui no indicador. Você não vai simplesmente vender só porque o candle ficou vermelho aqui, né? O que você deve fazer é justamente esperar uma confluência com alguma outra coisa, né? No caso, um rompimento da média ou um pivô de baixo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a partir do momento que ele fez o cruzamento aqui, que deu sinal de venda, ele andou mais um pouco e cortou a média, né? Então, você poderia, por exemplo, ter entrado nesse candle aqui, foi um bom candle de sinal, né? Porque ele justamente rompeu os fundos anteriores aqui, tinha um pequeno suporte aqui, né, que aconteceu, né, ali nesse candle aqui. Depois ele rompeu para baixo, cruzou a média e aqui você poderia ter feito uma venda, por exemplo, com um alvo na média de 200, né? Esse é o tipo de operação que a gente costuma fazer usando esse indicador. Então, se você usar o contexto junto com
com o indicador, dá sinais muito bons, né? Então, qual que é a possibilidade aqui? Você poderia ter vendido simplesmente quando o candle ficar vermelho, mas como eu falei, isso não é a atitude mais inteligente a se fazer, né? E você ficaria vendido até ele cruzar de novo. Então, nesse caso, você teria pegado 200 pontos. Só que se você faz uma gestão de risco interessante, coloca alvos que fazem sentido no gráfico aqui, né? Você poderia ter colocado, por exemplo, um alvo na média de 200. Eu utilizo muito esse tipo de alvo, né? De retorno a médias mais longas, né? Como, por exemplo, a média de 200. Então, você poderia ter vendido aqui e pegado cerca de 600 pontos. No final, ele acabou voltando em V, né? Rompeu a média para cima e deu um outro cruzamento aqui que o candle ficou verde. Aqui nesse sinal, esse candle, inclusive, a gente pegou lá na sala, esse pivô de alta aqui. Vou até colocar no em V, para a gente ver essa operação. Se não me falha a memória, a gente conseguiu pegar justamente esse trade lá na sala. Então aqui foi feita a compra, eu saí um pouco acima ali porque era justamente o topo anterior, né? Então aqui a gente conseguiu pegar um pedaço da venda, né? E depois a compra. Depois ele deu um outro sinal aqui, né? Deu esse outro sinal de venda aqui quando ele cortou a média para baixo, o candle ficou vermelho. Aqui seria um outro trade que você poderia ter feito com alvo na média de 200 ou 400 pontos, né? Aqui ele acabou cruzando nessa região aqui da média de 200, mas não era um sinal bom de compra, justamente porque ele ainda estava em tendência de baixa, né? Apesar dele estar num suporte aqui, ele não reverteu a média para cima, tá? Então aqui não seria uma boa entrada para compra. Eu interpreto que esse sinal aqui, ele é mais interessante se ele for o encerramento da posição de venda, tá? Você poderia, por exemplo, ter feito a entrada aqui nesse candle, que foi uma barra de sinal muito bonita, inclusive, né? Que a gente chama de barra de tem pessoas que chamam de barra de ignição, né? Uma barra de tendência, enfim, que é um candle forte, fechando próximo da mínima, né? Uma barra muito expressiva, bem direcional, então é um tipo de sinal interessante ali quando dá em conjunto com o indicador, né? Então aqui você poderia ter feito uma venda e feito uma parcial aqui, saído o restante da sua operação aqui, teria dado para fazer quase 1.000 pontos ali, né? Na segunda-feira, dia 7. Ou pelo menos você sairia na média de 200 aqui, que eu acho que é o que faz mais sentido, né? Então esse foi o primeiro trade. Aqui no período da tarde, normalmente o mercado lateraliza, né? Então não tem muitos bons sinais, tá? Aqui no dia 8, terça-feira, ele já abriu cruzando o indicador para baixo, então o candle ficou vermelho aqui. Você poderia ter pegado uma venda, tá? Eu não entrei nessa operação aqui porque o gap foi muito grande, então o stop ficou meio caro, né? Então, se tivesse colocado o stop aqui acima dessa máxima, teria dado um stop de 450 pontos, eu não fiz essa operação, tá? E esse sinal de compra aqui que ele deu também não é um bom sinal, porque como eu falei, tá? Tava abaixo das médias, ele poderia estar fazendo um pivô de baixo aqui. Então, se você filtra o contexto correto, ele dá muito boas entradas, né? Aqui, por exemplo, já foi uma entrada muito melhor, porque ele já tinha rompido a média para cima, né? O mercado já tinha caído mais de 1%, deu 1,29 de baixa. Então aqui ele reverteu, muito provavelmente ele poderia subir mais e de repente até vir testar esse topo aqui. Seria isso que eu teria feito nesse caso aqui, né? Não lembro se eu peguei essa operação na sala, tá? Deixa eu até olhar aqui. Eu poderia ter, ó, inclusive aqui, ó, eu fiz uma compra, acabei estopando, depois fiz essa outra compra e saí aqui, ó. E aí fiz mais uma compra e saí aqui em cima. Então nessa subida aqui eu consegui pegar duas compras, né? A gente fez essa operação ao vivo lá na sala. Você poderia, por exemplo, ter entrado aqui e saído ali no cruzamento, porque nesse caso aqui era um contexto bom, né? Esse sinal aqui não era bom, mas esse aqui era, justamente porque, como eu falei, já tinha rompido a média para cima. Então, quando tem essa confluência, né, que o indicador cruza junto com a média, ele dá sinais muito bons, tá? Aqui já era 11 horas da manhã, normalmente os melhores trades ali são justamente no início do dia, mas mesmo assim, se você não tivesse comprado aqui, você poderia ter pegado essa venda que deu um sinal bom aqui, principalmente depois que ele cortou a média, né? Como eu falei, ó, o indicador cruzou, virou a média para baixo, você poderia ter entrado vendido aqui, surfado alguns pontos, né? Pelo menos 1-1 do seu risco ele deu aqui, né? Ó, uma vez o risco. E nesse trade aqui também ele chegou a dar mais ou menos uma vez o risco, ó, deixa eu medir aqui. Justamente, ó, uma vez o risco. Então, mesmo que o stop aqui não fosse muito barato, você poderia ter entrado com alvo 1-1, que seria sucesso, né? Então essa foi uma outra entrada aí que você poderia ter feito no gráfico de 2 minutos. Tem vários exemplos também no gráfico de 5 minutos, tá? Eu não opero 2 minutos sempre, mas como eu te falei, lá no grupo do WhatsApp tem muita gente operando pelo 2 minutos, então por isso que eu comecei a olhar com mais carinho aqui pro
para o indicador no 2 minutos, porque eu vi que tem sinais muito bons, tá? O link do grupo do WhatsApp está aqui embaixo, na descrição do vídeo, se você quiser conhecer, tá? Tem alguns links aqui para você conhecer o indicador e justamente conhecer o grupo também, se você quiser. Esse grupo vai ser fechado muito em breve, tá? Porque ele já está muito grande, já tem muita gente lá, mas por enquanto ele ainda está aberto para a maioria das pessoas que quiserem conhecer ele. Precisa de autorização, eu autorizo quase todo mundo que entra, a menos se for um fake, alguma coisa assim. Mas enfim, tá o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Esse aqui foi um outro sinal, ó, percebe a confluência que eu falei. Cortou a média para cima e o indicador marcou uma compra. Então aqui também seria um outro sinal interessante. Nesse caso aqui seria um sinal de venda, mas ele não cortou a média, ele foi cortar a média só aqui, ó. Então aqui seria um outro sinal no momento que ele fez essa espécie de pivô de baixo aqui, né, ó. Então aqui seria um outro sinal também interessante, você poderia ter carregado até a média de 200. Tá vendo como é que a média de 200 é muito boa para você colocar alvo? Né? Então aqui seria um bom sinal também. Aqui já era 4 horas da tarde, normalmente esse horário eu não estou operando, e a maioria das pessoas também não está. Então o período da tarde ali, principalmente depois das 3 horas, eu não recomendo, porque o mercado lateraliza muito, né? Ele costuma dar falsos sinais. Então essa entrada aqui eu nem consideraria. Tá? Agora, dia 9, no caso, anteontem, quarta-feira, deu um outro sinal de compra aqui, mas era uma tendência muito clara de baixa, ele não cortou a média, então aqui também você não entraria, tá? Não deu muito boas entradas no 2 minutos, tá? Então foi um dos dias ali que o indicador não acertou bem, né? Poderia ter entrado nessa primeira barra do dia aqui, mas aí não seria pelo indicador, né? Seria justamente porque ele estava rompendo uma lateralidade anterior aqui, né? Então aqui você tinha um range, ele rompeu o range, você projetaria o alvo para baixo aqui, né? Então você poderia ter entrado aqui na hora que rompeu esse retângulo com o alvo 1 para 1. Também dá, tá? Mas não seria pelo indicador, seria uma coisa mais de price action, né? Aqui no final ele deu uma outra entrada também, mas já era 2 horas da tarde, também não é um horário bom de operar. Os melhores horários são na parte da manhã, né? Na quinta-feira, que foi ontem, que o mercado estava péssimo de operar, né? Muito travado. Então não deu nenhum sinal interessante aqui, tá? No máximo para um scalp, mas eu não recomendaria operar nessa lateralidade estreita, que eu sempre comento isso. Então não recomendaria entrar nesse sinal aqui. Esse é o dia que você acaba metendo os pés pelas mãos, é o dia de fúria, é o dia que você devolve a semana, justamente porque você fica procurando reversões aqui onde não tem, né? Então, esse contexto aqui não era um contexto interessante. E aí depois a gente vem para o dia de hoje, né? No dia de hoje, ó, deu um sinal aqui no suporte, então era um candle de sinal meio feio, né? Justamente porque ele deu uma venda no suporte, então não era uma venda muito excelente, mas essa venda que eu fiz justamente lá na sala, eu estava comprado na hora, acabei encerrando a operação. Fechei um pouquinho negativo aqui, porque eu entrei com a mão um pouco maior aqui, depois eu acabei entrando vendido lá na sala, tá? Então deu para pegar um pedaço aqui da queda, tá bom? Mas enfim, se você tivesse, por exemplo, entrado nessa barra aqui na hora que ele rompeu a média, também seria um bom sinal. Você poderia ter carregado até aqui. Esse candle verde, como eu falei, não é um bom sinal de compra, é um sinal de encerramento da posição de venda, justamente porque aqui era uma claríssima tendência de baixa. Você não ia operar contra isso aqui, a menos que ele rompesse a média para cima. No caso aqui ele rompeu, né? Se você tivesse convicto, né, você poderia esperar um pouco, o mercado corrigir, romper a média e entrar talvez por aqui, né? Na hora que ele fez esse zigue-zague para cima aqui. Não é o tipo de operação que eu teria feito por causa do sinal aqui que ele deu muito antes, né, dele reverter. Então, se esse sinal verde aqui tivesse sido acima da média, eu teria um pouco mais de confiança para entrar na operação, né? Depois no período da tarde, ó, depois do meio-dia 46, ele deu um outro sinal de venda aqui. Esse sinal foi muito bom. Foi um sinal muito bom. Porque cortou a média, teve confluência. Lembra do que eu falei? Confluência é a chave. Então ele teve a confluência. O que é a confluência? São duas coisas acontecendo ali que estão te direcionando na mesma direção. Né? Então aqui no caso ele cortou a média, mostrando que estava revertendo para baixo, e teve o cruzamento do indicador aqui, o candle ficou vermelho, também era um sinal interessante de vendas. Poderia ter vendido aqui com stop acima, stop barato, até cento e poucos pontos, e deu umas 5 vezes o risco aqui, talvez, né? Umas 4 vezes, talvez. Vamos medir aqui, ó, 4 vezes o risco. 4 vezes não, deu 3 vezes o risco, né? Já é uma quantidade boa, né? 3 vezes o risco, tá? Então foi um excelente sinal aqui também. Mas o trade mais bonito da semana
foi justamente o trade do dólar, que foi justamente ó, a confluência, como eu falei. Cruzou o indicador, cruzou a média junto, tá? Eu não entrei aqui nessa barra, eu entrei depois que ele rompeu a média de 200. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu pegar lá na sala, pegamos ao vivo, várias pessoas que estavam acompanhando também pegaram, deu mais de 60 pontos aqui, né? Porque a minha entrada foi aqui, se você tivesse entrado, por exemplo, no cruzamento do indicador, teria dado ali 76 pontos. Eu entrei um pouco atrasado, digamos assim, né? De propósito, porque eu não ia entrar aqui justamente nesse ponto, porque ele estava muito próximo da resistência, mas na hora que ele rompeu a média de 200 aqui, eu entrei comprado, deu 67 pontos, acabei encerrando aqui com 53. Então, no final, a operação finalizou com 53 pontos, mas ela chegou a dar mais de 60 pontos aí, né? Inclusive, eu até printei ali, porque esse trade foi muito bonito. Então, deu aqui mais de 60 pontos nessa operação do dólar ali. Ao vivo, a gente fez isso lá na sala, tá? Então, eu estou deixando o link da sala aqui na descrição também para você conhecer. Me chama lá no WhatsApp que eu te mando todos os links para você entender como que funciona tanto a sala quanto o indicador, tá? Então, é isso basicamente, né? Eu não falei do dólar no gráfico diário, que eu acho que ele estava fazendo uma configuração interessante também. Eu comentei lá no grupo do WhatsApp várias vezes sobre isso, né? Porque o dólar, ele aparentemente tinha feito um oco aqui, né? Depois de um movimento de alta. Isso aqui é um padrão de reversão, né? Ombro, cabeça, ombro. Então ele fez esse padrão aqui depois de um movimento muito expressivo de alta, que ele ficou meses subindo, né? Desde março ali, mais ou menos. Desde março, ó. Desde março ele começou um rally, tá? Ficou de março até agosto subindo, depois ele fez um ombro, cabeça, ombro aqui, que era um padrão de reversão. Eu comentei sobre isso lá no grupo do WhatsApp, porque o oco estava falhando, né? Ele não tinha rompido essa região de suporte aqui, que a gente chama de linha do pescoço, né? Que é justamente o ponto ali de entrada desse padrão, né? E aí acabou que ele não rompeu aqui e ele foi para cima. Então, provavelmente essa alta aqui, ele está acionando vários stops das pessoas que estão vendidas ali e ele tende a acelerar, talvez até um pouco mais, rumo ali aos 5,70, quem sabe. Né? Eu comentei no início da semana lá no Instagram também, comentei no grupo do WhatsApp, que muito provavelmente o dólar ia para os 5,60, né? E de fato foi. Tá? Então, essas foram algumas operações que você poderia ter feito no índice, tá? E para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai nos links que está aqui na descrição, como eu falei. Me segue lá no Instagram, entra no grupo do WhatsApp, tá? Porque tem vários comentários de outros traders ali operando junto com esse indicador, não só com esse indicador, mas com outros também. Eu passo várias análises ao longo do dia ali no grupo, então a própria comunidade está se ajudando demais. Eu estou muito feliz. Esse grupo é muito recente, tem 2 meses que eu criei ele e já está com bastante gente interagindo bastante ali, trazendo bastante conteúdo, né? E agora que eu percebi também uma outra coisa, que é o dólar, ele está quase cruzando para compra aqui pelo STG, né? Então ele ainda não cruzou. Se a gente tiver um dia de alta na semana que vem, provavelmente ele vai pintar o candle de verde aqui, que vai ser justamente quando acontecer o cruzamento, né? E pode ser um sinal ali, um gatilho para ele talvez andar mais, tá? Lembrando que os sinais do dólar, eles estão mais assertivos ali no 2 minutos e no 5 minutos para quem opera day trade, tá? No gráfico diário, eu gosto mais desse indicador para operações. Tiveram várias ações que deram boas entradas nos últimos dias também para swing trade, mas isso é papo para um outro vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo por aí.